Eu queria anunciar agora o Ronaldo Lemos, que é advogado da Fundação Getúlio Vargas. Ele preparou, eu pedi para ele preparar alguma coisa diferente. E acho que ele preparou uma coisa muito diferente. Então vai demorar um certo tempinho aqui para organizar. Esse é o Ronaldo aqui. Palmas para o Ronaldo, que ele merece. Quer falar um pouco? Eu queria chamar o Pedro Mizukami, o outro Pedro e o Arthur para me ajudar a organizar. É o seguinte, eu preparei uma coisa bastante diferente. Eu queria agradecer a vocês por ter esperado assim, até esse final, né? A gente tem quase 1h30 de atraso. E é o seguinte, o que a gente vai fazer aqui hoje é a leitura dramática de uma decisão judicial que foi tomada em Belo Horizonte, que proibiu 2 jogos, um é o EverQuest, o outro é o Counter-Strike. Mas fiquem tranquilos que não vou ser eu que vou fazer essa leitura dramática. Eu resolvi convidar 25 cosplayers. Vocês não sei se sabem o que são cosplayers, mas é o pessoal que se veste como seus personagens favoritos, tanto de game quanto de animação japonesa. E a razão para ter convidado esse pessoal é que eu acho que o fenômeno de cosplay hoje é uma das coisas que melhor representam o momento que a gente está vivendo no mundo. Para quem já foi em festa de cosplay, é muito interessante, porque a atração da festa são as próprias pessoas. As próprias pessoas que vão lá, elas vão não para ver uma banda de rock ou um grande nome, mas para ver a si mesmas. E nesse sentido, talvez seja, por excelência, a grande festa colaborativa dos nossos tempos. E a outra coisa que eu acho absolutamente espetacular é que a gente às vezes pensa no fenômeno de cosplay como uma subcultura, ou uma cultura de nicho, e esquece que as festas de cosplay atraem, aqui no Rio de Janeiro, de 10 a 15 mil pessoas todo fim de semana, e em São Paulo, às vezes, 60 mil pessoas. Inclusive, o Pedro, que está aqui, organiza o Anime Center, e é um evento que atrai 10 mil pessoas, às vezes mais, e ele faz isso desde os 13 anos de idade. Você está com quantos anos agora, Pedro? Ele está com 20, então já tem 7 anos que ele faz isso. A lição que a gente pode ter dessas festas é que a gente tem muito que reinventar. Assim como no cosplay a atração é o próprio público, na escola, às vezes é o próprio aluno que é a fonte do conhecimento. E a escola do futuro é uma escola em que os alunos aprendem uns com os outros, o professor aprende com os alunos e os alunos aprendem com o professor. E só para terminar, o outro desafio é a gente saber como reinventar um evento até como esse aqui, em que eventos e conferências, esse é um ponto que eu discuto muito, por exemplo, com o Hermano Viana, ainda são metáforas de uma sociedade que está acabando, em que fica um monte de gente sentada na frente, falando para um monte de gente escutando. Sendo que muitos eventos, o que acontece é que a plateia que está sentada, às vezes sabe muito mais do que as pessoas que estão falando aqui na frente. Então, pode ser que tenha gente aqui que saiba muito mais do que eu vou falar, sentada por aí, do que eu mesmo. Então, chega de falação. Eu queria pedir para chamar a nosso exército de cosplays que vão fazer a leitura dramática dessa decisão judicial, e vocês vão ver que tipo de coisas absurdas que têm saído sobre videogames no judiciário. São todos jogos de computador e videogames que atentam contra toda orientação legal de proteção e defesa da criança e do adolescente na formação de sua personalidade. Tais jogos incitam a violência, propugnam pela ideia de que o mais fraco deve sucumbir ao mais forte, disseminam o prazer pela dor, pelo ódio e pela morte. A função do Estado é
para atividade que garantam desenvolvimento harmônico e sadio à criança e adolescente. Ou seja, dever é do Estado deles afastar instrumentos de violação e agressividade. Sobre o presente tema, a doutora Cláudia Maria Rezende Neves Guimarães, juíza federal da 3ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, analisou com percussiência a questão da violência contida em jogos de computadores, notadamente o Doom, Postal, Mortal Kombat, Hacken, Blood e Duke Nukem, que, embora vestindo roupagem distinta, se aplica ao caso concreto em discussão nesses autos. Assim se pronunciou a ilustre magistrada. Eu não sabia. Vou tomar uma atitude. Não existia aquela tal classificação indicativa? A União foi citada e se manifestou. Impugnação pelo Ministério Público Federal. Oportunizado. As partes produzirem provas. A promotoria diz não ter provas a produzir. Requerendo um julgamento antecipado da lide. A União diz não ter provas a produzir. O juiz pode, como bem ressalta Marco Aurélio Greco, julgar como se estivesse na Lua. Deve, antes de tudo, ater-se à realidade. A sociedade vive e a justiça social que ela reclama. Como vocês podem provar que os jogos são violentos por uma fita de vídeo? Como vocês podem falar sem jogá-los? O jogo Doom... Julgamento, sentença, condenação, ruína, destruição, morte. Passa-se um cenário de guerra e destruição, onde o jogador deve eliminar seus inimigos, usando para tal de armas pesadas, facas e serras elétricas. O jogo Postal deturpa a figura de um ente cultural para a sociedade pátria, que tem como sinônimo a harmonia e benevolência para transformá-lo em máquina de matar. O assassino com o qual o jogador incorpora faz passar por um carteiro. O jogador recebe mais pontos à medida que mata em supermercados, ruas e lojas. Papai Noel assassino? Carteiro? Não é nada disso. Você não precisa matar ninguém se quiser. O jogo Mortal Kombat baseia-se em luta e combate, onde vence quem mata o adversário, eliminando-o, subjugando. Olha eu aí. Finish it. Finish it. Finish it. Finish it. Finish it. Finish it. Finish her. Finish her. O jogo Hacken se passa em um cenário alienígena, onde os jogadores terminam seus inimigos, estraçalhando seus corpos e fervendo-lhes o sangue, em clima de murmúrio, de for e agonia. Esse não é aquele jogo que você salva a humanidade? Mas e o Counter-Strike? Onde ele entra nisso? À guisa de fundamentação deste julgado, tomo de empréstimo os sólidos e bem lançados fundamentos adotadas pela ilustre magistrada ao decidir a ação civil pública número 1999-3800-037-9678, que embora se refira aos jogos Doom, Postal, Mortal Kombat, Hacken, Blood e Duke Nukem, também se aplicam aos jogos objetos desta ação civil pública, ou seja, o Counter-Strike e o EverQuest, que por sua vez encerram os mesmos conteúdos e cenas de violência e terror daqueles. Mas a fase do Rio não faz parte do jogo original. Foi criada por alguém que não tem nada a ver com o jogo. Olha a galera do Counter-Strike dançando aí, olha só.
it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give a not your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bug. Look, mommy, I got the X, I'm into taking drugs. I'm into having sex, I ain't into making love. So come. Peraí. Ninguém falou nada do EverQuest. Ele foi proibido por quê mesmo? Sobre fundamentos que tais, este juízo julga procedente o pedido do Ministério Público Federal para condenar a União a proibir a distribuição e comercialização de quaisquer livros, encartes, revistas, CD-ROMs, fitas de videogame ou computador do jogo Counter-Strike, bem como tomar as medidas necessárias à retirada do mercado destes exemplares. Outro sim, fica também a União condenada a proibir a distribuição e comercialização de quaisquer livros, encartes, revistas, CD-ROMs, fitas de videogame ou computador do jogo EverQuest, tomando as medidas imprescindíveis para obstar a entrada desse jogo no território nacional, tudo sob pena de multa diária no valor de R$5.000, com incidência após o trânsito em julgado, que será revertida para o fundo de que trata a Lei nº 7.347/85.